Você alguma vez já ouviu aquela frase: "Fulano é um gênio, por isso que ele consegue. Eu não tenho talento pra isso daqui, ou isso daqui não é pra mim"? Você já pensou isso em algum momento? Por muito tempo, nós pensamos que o aprendizado estava ligado ao talento ou uma facilidade de aprender, a algum dom, um talento inato propriamente dito. Mas a verdade é que isso é a maior mentira que te contaram sobre o aprendizado. O verdadeiro segredo não está no talento. Embora nós vamos ver aqui que os genes contribuam de uma maneira inicial, mas o que mais importa é algo muito poderoso, que se chama neuroplasticidade. E é isso que faz com que você aprenda e cada vez aprenda mais rápido. Se você souber utilizar a sua neuroplasticidade para poder melhorar o seu aprendizado e, consequentemente, ficar mais inteligente, cada vez mais você terá ali ganhos nessa área. Então o que você vai encontrar, o que nós vamos conversar aqui hoje? Primeiro, a diferença entre talento e dedicação no aprendizado. A gente vai fugir dos clichês que eu sei que vocês já estão acostumados. Nós vamos trazer uma abordagem diferente sobre esse ponto. Como a neuroplasticidade molda sua capacidade de aprender. A importância da consistência e da motivação e do ambiente. E como você vai transformar suas derrotas em aprendizado, assumindo a responsabilidade pelo seu progresso. Vamos lá, e com várias dicas práticas, tá? Para você implementar isso. Primeira coisa, nós temos por muitos anos os cientistas pesquisando e abordando essa questão. Será que existe um talento inato para certas coisas? Será que existe um dom específico? Bom, é muito difícil fazer uma pesquisa científica propriamente dita sobre isso, porque você precisa pegar pessoas com genes parecidos ou idênticos, teria que ser, por exemplo, gêmeos univitelinos, enfim, idênticos, ali, isolar as variáveis, porque, por exemplo, se você tem gêmeos idênticos aqui, e um deles tem contato com uma grande autoridade, um grande intelectual, o outro não teve, pô, já mudou tudo aqui, né, certo? Então você tem que isolar as variáveis e tudo para ver se eles vão chegar no mesmo lugar. É difícil você fazer uma pesquisa científica, mas na Nova Zelândia, desde a década de 70, eles acompanharam cerca de 1000 pessoas ali que nasceram em um determinado ano. Os pesquisadores acompanham eles desde então, até hoje eles continuam acompanhando, tomando notas, exatamente para poder fazer e ter esses registros, né, da vida toda deles, especialmente com relação a aprendizado, a sucesso e etc. O que eles encontraram por meio dos dados nessa pesquisa? Primeira coisa, de fato, o cérebro nasce com uma certa aparelhagem genética. Beleza, nós somos muito semelhantes uns aos outros, todos somos seres humanos, mas alguns nascem com uma certa aparelhagem genética diferente dos outros. Nós não somos exatamente iguais, nós somos semelhantes, né? Então, alguns vão nascer com uma maior aptidão para um aprendizado, para a vida intelectual, ou para memorização, outros para arte, outros para esporte, enfim, faz parte essa predisposição inicial. Mas esse aparelhamento genético, ele precisa de um ambiente favorável para florescer. Se o ambiente for completamente contrário, completamente desagregador àquela predisposição genética, então vamos colocar uma pessoa que de fato nasce com um certo aparelhamento genético para poder ser uma pessoa muito inteligente, mas ela cresce num lugar muito pobre, ela não tem uma aporte necessário de proteínas, né, ali na primeira infância para poder se desenvolver melhor, né? Então isso faz muita diferença. As pessoas com quem ela tem contato durante a sua vida são pessoas que não sabem nem a importância do estudo, nunca estudaram, nunca leram, são semi-analfabetas. Então, por mais que essa pessoa tenha um aparelhamento genético, indo por exemplo extremo, veja que o ambiente vai moldá-la. Claro, existem as exceções, a pessoa que consegue furar sua bolha e se desenvolver e ser muito bem sucedido e alcançar ali os seus objetivos, né, cumprir ali as suas finalidades de vida, mas o ambiente de fato ele molda demais, né, nesse desenvolvimento da capacidade de aprender. Mesmo nos sujeitos que possuem genéticas parecidas, como gêmeos idênticos, a genética só vai explicar cerca de 20 a 30% da variância de inteligência entre essas pessoas, tá? Vai explicar 20 a 30% da variância de inteligência. Então vamos supor que eles têm uma variância de inteligência ali, uma certa pontuação de 10, só vai explicar de 2 a 3. Isso, a variância, não é 20 a 30%, é uma diferença sutil, não é 20 a 30% que um tenha mais que o outro, não.
tá bom? Dentro da variância de inteligência entre esses dois, a genética só vai explicar 20 a 30%. O restante, pessoal, é ambiente e desenvolvimento. Como que você vai criar o ambiente adequado e o desenvolvimento adequado para a sua inteligência, que nós estamos vendo aqui com dados científicos, o que realmente faz a diferença para o seu aprendizado. Então vamos lá, nosso cérebro não é fixo, nosso cérebro é maleável, ele se adapta, ele se modifica fisicamente quando nós vamos criando novas conexões neurais ao longo da vida. Quanto mais experiências você tem, experiência em sentido amplo, né? Tanto experiências culturais, experiências de viagens, experiências literárias, experiências de estudos, você tem mais conexões neurais você vai fazendo. E aí o seu cérebro vai se modificando, né? Da mesma forma que o contrário também é verdadeiro. Se você só vê porcaria, o dia inteiro TikTok, dia inteiro Reels, Instagram, videozinho curto, porcaria, às vezes, poxa, até chega na pornografia, bom, seu cérebro vai se deteriorando, ele vai se modificando também fisicamente, ele vai ali sendo alterado, né? O formato do seu cérebro vai sendo alterado e você vai ficando cada vez mais burro, essa é a verdade, cada vez mais burro mesmo, entendeu? Então você tem dois caminhos aí para seguir, não tem jeito, né? As consequências são inevitáveis, né? Todas as suas escolhas levarão a consequências, então o cérebro é como se fosse um músculo, não é um dom, eu vim com o meu cérebro assim, acabou, não, ele é como se fosse um músculo, você consegue treiná-lo e fortalecê-lo, por isso que quem é muito inteligente, fica cada vez mais inteligente, aprende muito mais rápido, quem sabe muito, acaba aprendendo muito mais, por quê? Porque ele tem muitas conexões neurais, e quando ele aprende, quando ele tem uma experiência nova, essas conexões se fortalecem, e essa informação nova que ele recebe passa por várias conexões neurais ali, vários neurônios dentro dele, por essas sinapses que são formadas, acaba que ele decora aquilo muito mais por conta da vasta experiência, bagagem anterior que ele tem. É a mesma coisa no estudo para concursos. Quando você lê a primeira vez os materiais de estudo para concursos, é uma divisão, parto. Agora você leu a primeira vez, quando você vai ler a segunda, poxa, você já consegue ter um desempenho muito melhor. A terceira, você vai... E cada vez mais você vai melhorando ali o seu aprendizado, porque você vai criando novas conexões neurais. Parou, isso vai se deteriorando, entendeu? Então, pessoal, veja que aprender não é mágica, não é talento nem sorte. Aprender é prática, é processo, é intenção, é saber o que está fazendo e fazer com consistência. A consistência é o poder de resistir, mesmo errando e mesmo sem ver resultados imediatos. É isso que vai continuar criando conexões neurais no seu cérebro e fazendo com que você aprenda cada vez mais e melhor, cada vez memorize mais e mais informações. Então veja, você só vê o progresso quando você não desiste. Se você desiste, você não vai ver o progresso. Às vezes você tá, não, poxa, já tô estudando há tanto tempo, não tô vendo o progresso. Você só vai ver o progresso se você não desistir, se você tiver consistência. E claro, pessoal, tem um segundo ponto aqui, que é o ajuste de expectativas. Você tem que parar de esperar resultados imediatos. A sua vida não é um sucesso de Hollywood. A sua vida é a chamada vida comum. A minha também, de todos nós, é uma vida comum. E não tem nada de errado nisso, a vida comum é maravilhosa. Essa vida é maravilhosa. É porque nós nos acostumamos com os filmes de Hollywood, que a cada 3, 4 minutos tem uma reviravolta do mundo inteiro. Um minuto a pessoa tá aqui, outro minuto tá do outro lado do mundo, salvando o mundo. Daqui a pouco ele tá caído de novo. É jornada do herói o tempo inteiro batendo na nossa mente, só que muito rápido. Ou com as ascensões meteóricas das celebridades de Instagram, TikTok, redes sociais. Isso não é a vida normal, isso são exceções. E mesmo assim existem controvérsias quanto isso ser bom ou ruim. Mas veja, a nossa vida é vida comum, então a nossa vida não acontece no ritmo dos filmes de Hollywood, das novelas da Globo e nem das celebridades de TikTok que todo dia precisam ter uma novidade diferente para conseguir manter a sua audiência sempre aquecida. A nossa vida é uma vida comum e os resultados, eles vêm, não é que demoram, eles vêm no
momento certo. Só que a gente tem uma expectativa de que eles venham mais rápido. Não, ajuste as suas expectativas. Expectativa é, a sua vida é uma vida comum e as coisas vão acontecer? Vão, mas vão acontecer no tempo delas. Então eu preciso de consistência, ajustar as expectativas e dentro desse ajuste de expectativas ter paciência. Continuar mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o corpo dói, quando a mente pede para parar. Esse é o segredo. É isso que vai fazer o seu cérebro aprender e aprender cada vez mais rápido. Outro ponto importante aqui, pessoal, motivação. Agora cuidado, motivação aqui não é o termo utilizado como, não estamos utilizando o termo como hoje é utilizado, de forma banal, foi banalizado. Não é motivação no sentido de bom estado de humor, de sentir-se bem, de estar disposto. Não, motivação aqui no sentido de motivo para a ação. É saber o que te move, o que te faz acordar todos os dias, cedo, no frio, jogar uma água no corpo, uma água no rosto, tomar um café, sentar e estudar. O que te move? O que te moveu a começar a estudar lá no início? Traz à mente, traz ao momento atual isso que te move. O que te move? Isso é muito importante. Sem motivação ninguém faz nada. Motivação nesse sentido. Agora, você não precisa estar se sentindo bem. Você pode estar se sentindo um caco. Tem que sentar e fazer o que tem que ser feito todos os dias. Consistência. Tá? Mas a motivação, no sentido de motivo para a ação, é muito importante também. E saber, né, nesse ajuste de expectativas, até retomando o ponto aqui, é que o desconforto ele é parte do caminho. Ninguém consegue nada grande sem passar por muito desconforto. Então tem que se acostumar ao desconforto. A derrota, ela tem uma pedagogia, existe uma pedagogia da derrota. Dentro da consistência, você vai sofrer quedas, vai sofrer derrotas. No seu caminho você vai sofrer queda, normal. Agora, a derrota pode virar ressentimento ou pode virar aprendizado. Aí é como você lida com ela que vai ditar o seu futuro. Eu tive algumas derrotas na minha preparação para concurso público, né? A primeira delas foi um concurso que eu fiz logo no começo para analista do MP do Rio de Janeiro, analista processual. Eu tava confiante, achei que eu ia passar naquela prova e tal, e cheguei lá, tomei uma rasteira, tomei uma pancada muito grande, derrota enorme. Só que aquilo me serviu de combustível, foi uma derrota, mas que me fez ver que eu estava indo no caminho errado. Eu estava estudando errado. A partir daquela derrota eu fui pesquisar, aí que eu comecei a pesquisar sobre como os aprovados estudavam. O que eu deveria fazer, o que estava fazendo errado, que ajuste que eu tinha que fazer. Eu percebi que eu precisava fazer alguns ajustes para passar. Uma outra derrota que me marcou foi na PGE Pernambuco. Eu fiz a prova, foi objetivo e discursiva no mesmo dia, para procurador do estado de Pernambuco. Fiz a prova, as duas provas, e saí de lá confiante. Falei, poxa, até que eu fui bem e tal. E de fato eu tinha ido bem. Eu olhei ali a previsão de corte, eu tava 4 pontos acima do corte. Olhei o espelho da discursiva, minha discursiva tava quase idêntica ao espelho, eu ia quase fechar a discursiva. Só que o que aconteceu? A Sebrasp anulou 9 questões e eu não aproveitei nenhuma. Eu fiquei a 1 ponto da nota de corte da objetiva. Reprovei por 1 ponto nota de corte da objetiva. E aí, claro que eu fiquei frustrado, teve aquele período de luto, né? Mas tem que ser rápido, 1, 2 dias, você já tem que voltar a estudar ali, com o próximo foco, né? Sempre olhar pra frente, nunca ficar olhando pra trás. Quem fica lambendo ferida é cachorro, né? Quem fica lambendo ferida é cachorro. A gente levanta e olha pra frente, acabou. Sempre de olho no próximo objetivo, né? É igual o namoro, terminou o namoro, o que eu faço? Terminou o namoro, tô aguentando lá. Olha pra frente, vê o próximo objetivo, o próximo alvo e vai pra cima. É isso, sabe? É sempre olhar pra frente. Então eu olhei pra frente, aprendi isso e logo depois eu passei na PGE São Paulo, dentro das vagas, com a 4ª maior nota na prova oral. Meses depois. A derrota tem que servir de pedagogia, de aprendizado e não de desânimo, muito menos de ressentimento. Não é o que acontece com você que importa, é o que você faz com isso, é a sua disposição diante dos acontecimentos e quais os ensinamentos você tira daquilo que importam. E por último, assuma a responsabilidade. A pior postura que tem é terceirizar a culpa. É a pior. Assuma a culpa para os meus. Mas assim, eu não fui o culpado. Não importa. Você assume a responsabilidade de fazer dar certo. Isso é assumir as rédeas da sua própria história. Quando você começa a terceirizar a culpa, isso vira um vício, porque é gostoso terceirizar a culpa. Você não vai sentir o peso da derrota, porque você está botando peso em outra coisa, em circunstâncias alheias à sua vontade. Não, assuma, é o que te faz ir pra frente, é assumir a responsabilidade. É sair do papel de vítima e assumir o papel de escritor da sua própria história. É você quem faz dar certo, é você quem vai fazer dar certo. Se não der certo, a responsabilidade é sua.
entendeu? E, mas não deu certo agora. Não importa, você vai fazer dar certo em algum momento. Não é pra você ficar se culpando olhando pra trás, é o que eu falei, não é pra ficar olhando pra trás. Quem lambe ferida é cachorro. É olhar pra frente, mas olhar pra frente assumindo a responsabilidade de fazer dar certo. E não ficar dando desculpinha, né? Terceirizando a culpa. Mas é porque, né? Meus pais não me ajudam. Mas é porque também essas bancas são isso ou aquilo, né? A banca não é coerente. Mas é porque é isso. Mas é porque os outros têm melhores condições, têm mais tempo, eu tenho que trabalhar. Assume a responsabilidade. Se instala na sua realidade, como é a realidade de hoje, e assume a responsabilidade de, diante dessa realidade, fazer dar certo. O seu nível de compromisso é demonstrado no momento da derrota. E claro, pessoal, celebre as pequenas vitórias, tá bom? Quebre a sua preparação em pequenas vitórias. Por exemplo, faz um cronograma e cada dia você tem ali uma meta de estudos. O que você vai estudar? Vou estudar de tal hora, tal matéria, tal hora, outra matéria. Beleza? Nesse período eu vou ler a teoria, vou fazer questões, vou ler a lei. Terminou? Marca como concluído. Isso é uma pequena vitória, isso tem um efeito psicológico importante. Então é isso, pessoal. Aqui é importante, você não precisa ter talento, embora você tenha nascido com uma certa disposição genética, isso não é determinante para você. Determinante é o seu ambiente e a sua disposição, a sua consistência em fazer o que tem que ser feito e fazer da forma correta. Não precisa saber tudo, mas precisa seguir em frente todos os dias, mesmo sem ver resultados imediatos e mesmo diante das derrotas. Então é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que nós produzimos aqui e também, se quiser, nos siga lá nas redes sociais, @Estratégia Carreira Jurídica e @Rodolfo.pena. Um grande abraço e até a próxima.